O valor alcançado considerando os dividendos recebidos é de R$ 2.730.192,30. Essa mesma pessoa apurou dividendos recebidos de cerca de R$ 12.188,16 por mês. A realidade atual de Barsi é que ele nem consegue gastar o que possui, fato que deseja para todos os brasileiros e brasileiras que sigam a sua lógica. Ele realmente acredita que qualquer um pode chegar onde ele chegou, ter uma aposentadoria digna, uma renda previdenciária digna com dividendos pagos por boas empresas. Os seus estudos mostram isso. A gente vai ver na prática através desse gráfico que está na tela. O que Barsi quer dizer quando ele afirma que a idade ideal para começar na bolsa é o mais cedo possível. Você pode começar quando quiser, na verdade, mas o ideal é que seja o mais cedo possível, quando você estiver na faculdade, começando a sua vida profissional ou quando se der conta que a previdência pública não vai ser suficiente para se sustentar no futuro. Algumas pessoas acabam percebendo isso um pouco tarde. Mesmo assim, quando se fala sobre investimentos em renda variável, tarde é melhor do que mais tarde. Vemos esses dois eixos neste gráfico. No eixo horizontal, a gente tem o poder de aporte, que é o que se consegue investir na bolsa. Quanto mais para a direita, maior vai ser a capacidade de investimento. Já no eixo vertical, vemos o horizonte de investimentos, que nada mais é do que o tempo que se tem para realizar esses investimentos. Quantos anos de aporte uma pessoa é capaz de realizar em bolsa? A combinação desses eixos na vida de qualquer um requer uma boa dose de disciplina e paciência, porque o que se quer alcançar aqui é a liberdade financeira potencializada pelos efeitos da bola de neve dos juros compostos. Vamos ver. Uma pessoa com 20 anos tem um horizonte de investimentos muito longo pela frente, mas tipicamente um poder de aporte mais reduzido. Isso é natural para qualquer um. Essa pessoa começa a sua vida profissional mais humildemente, com pouca coisa sobra para investir. Um recém-formado ainda fazendo o seu estágio em alguma empresa, por exemplo. À medida que ele avança na vida, o horizonte de investimento diminui, considerando uma expectativa de vida de cerca de 85 anos, que é a média do brasileiro. Por outro lado, a sua capacidade de aportar aumenta. Você consegue um destaque profissional, né? Então aquela empresinha que você montou começa a dar certo, sobra mais dinheiro para você investir. Ou seja, chegando na casa dos 50, essa pessoa, se trabalhar duro e for bastante competente no que faz, enfim, conseguir guardar um dinheiro, vai ter poder de aporte relativamente mais alto do que quando começou a vida profissional. E assim sucessivamente até chegar nos 65, onde ele vai ser capaz de aportar ainda mais. Claro que existem exceções, como por exemplo, aqui no quadrante mais escuro à direita que vocês estão vendo na tela. Uma pessoa que tem 20 anos e um poder de aporte grande, tá? Um herdeiro, alguma coisa do tipo. A vida vai ser um pouco mais fácil se ele seguir esse método de disciplina e paciência, porque ele tem um horizonte grande pela frente e tem um poder de fogo mais alto desde o início. Já nesse quadrante mais claro que vocês estão vendo na tela, a gente tem uma pessoa que provavelmente se deu conta um pouco tarde. Ele não tem um horizonte de investimentos tão longo pela frente, talvez, digamos uns 20 e poucos anos ao mesmo tempo, um poder de aporte baixo. Ou seja, pode ser aquela pessoa que talvez estivesse contando com a previdência e quando ela chegou, viu que aquilo não seria o suficiente para custear os seus gastos no final das contas. São exceções à média do brasileiro, que se localiza aqui nesse meio do gráfico. Quem está dentro desses quadrantes verdes significa que ainda dá tempo. Você pode e deve começar a seguir o jeito Barsi de investir. Você que está aqui no branco, não se desanima, vai ser mais difícil, mas não é impossível. Além disso, você estará plantando uma semente para as próximas gerações da sua família, vai deixar assim um belo legado. Talvez você não consiga chegar lá, mas o seu filho, o seu neto, todas as pessoas que você ama, elas sim vão conseguir usufruir desse patrimônio. Se você começar, é claro, e principalmente passar essa mentalidade para elas, que no final do dia é algo que a gente tem que passar de pai para filho, concorda? Então, quem está nessa zona verde, especialmente nesse segmento da flecha, está no caminho certo e pode começar, se não começou, porque tem um enorme potencial de ser o próximo bilionário da bolsa com o jeito Barsi de investir. Vamos para uma estimativa prática, uma simulação. Imagine você que uma pessoa de 50 anos com um horizonte de investimento ainda muito produtivo pela frente e também com uma considerável capacidade de aportes. Tem um monte de gente nessa faixa etária que nos segue e que não acredita que tenha mais tempo.
Mas a gente pode garantir que há muito tempo para se construir um bom patrimônio na bolsa. A nossa estimativa é que essa pessoa de 50 anos comece com um aporte inicial de mais ou menos R$50 mil. Ela também tem uma capacidade de aporte de 3 mil por mês, dimensionados para esses próximos 20 anos da sua vida. Ela começa aos 50 e termina aos 70 anos nessa simulação. R$3 mil ao mês de aporte, ok? E mantém a premissa principal da filosofia do jeito Barsi de investir, que é a carteira previdenciária, ou seja, ela reinveste os dividendos que receber ao longo desse tempo. E não vai fazer nada além de comprar mais ações com esses dividendos. Isso é muito importante, porque é aqui que o milagre do juro composto realmente começa a fazer a diferença. A regra de ouro é que o dinheiro que entra na bolsa não deve sair da bolsa. E se esse dinheiro gera dividendos, os dividendos também ficam na bolsa. Muita disciplina e paciência para não tirar o dinheiro da bolsa. Outra premissa imaginada por Barsi e por nós da família GF, e fomos até muito conservadores aqui, é uma inflação média de 4% ao ano durante 20 anos. Na média, ok. Um yield de mais ou menos 6% ao ano. O yield é um indicador que mede o rendimento de uma ação apenas com o pagamento de dividendos. Ele é calculado na forma de uma taxa que relaciona os proventos distribuídos pela empresa e o preço das suas ações negociadas em bolsa de valores. A gente acredita que vai ser muito mais que isso, e lembramos que as cotações desse papel, onde essa pessoa fará esses aportes, vai ser reajustado ao longo dos anos junto com essa inflação. Aqui é apenas uma premissa, uma estimativa bem conservadora, que a gente acredita até que vai ser muito maior em termos de potencial. Mas o que a gente quer demonstrar aqui é que, independente da ação valorizar ou não, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Por fim, a gente não considerou bonificações. Bonificações são aquelas ações que a empresa te dá de presente por qualquer motivo, como a CEMIG, o Bradesco e a Itaúsa, que já bonificaram os seus acionistas, por exemplo. Bom, em uma tabela considerando essas premissas, o investimento inicial de R$50 mil com R$3 mil investido ao mês durante 20 anos, com inflação de 4% que ajusta o preço da ação, o yield de 6% ao ano recebido em forma de proventos, ao final de um ano essa pessoa terá acumulado um capital de R$86 mil, o aporte de 50 mil e os aportes mensais de 3 mil por mês. Ela continua a receber os dividendos e a reinvesti-los, comprando mais ações, até que ao final de 20 anos ela conseguiu acumular 122.644 ações daquela empresa que decidiu investir. Um crescimento de posição absurdo, pois todo o rendimento que ela recebia do mercado, ao invés de gastá-lo, ela devolvia para o mercado, melhor dizendo, para sua carteira. O capital investido foi de cerca de R$770 mil e o valor alcançado considerando os dividendos recebidos e efeito dos juros compostos ao longo desses 20 anos é de R$2.730.192,30. O que ela conseguiu de dividendos nesse período? Bom, essa mesma pessoa apurou dividendos recebidos de cerca de R$12.188,16 por mês, o que para muita gente aqui seria um belo de um salário, não é mesmo? R$12 mil por mês só com essa carteirinha aqui de 122 mil ações. Um retorno nada ruim de 255% no período. Quem aí já entendeu o funcionamento da carteira previdenciária, percebeu que ela prega que você redirecione o dividendo recebido e o dinheiro recebido, não necessariamente na mesma ação. Em nossa simulação, a gente considerou que a pessoa comprou sempre as ações da mesma empresa, mas ela poderia ter comprado de outras também, que estivessem em momentos melhores. O que aconteceria se essa mesma pessoa, ao invés de começar com R$50 mil, tivesse um fundo de investimentos ou uma poupança que estava esquecida de cerca de R$80 mil e ela resgatasse para colocar no mercado esse aporte inicial? Vamos ver o que acontece quando a gente aumenta esse aporte inicial. Essa mesma pessoa que aumentou o aporte de 50 para R$80 mil no início, passou a ter um total de dividendos recebidos de R$1.230.000. Sua renda mensal foi de R$13.144. Isso representa um retorno absoluto de quase 270% e quase 3 milhões de patrimônio acumulado. Outro exemplo, aporte mensal de R$5 mil por mês investidos em 20 anos. Sua renda mensal passa a ser de R$20 mil por mês. E você não teve que colocar nenhum centavo a mais para fazê-la crescer. Portanto, o total de dividendos recebidos foi de R$1.860.580,88. Um patrimônio acumulado de R$4.526.522,44. E um retorno absoluto de 254%.
Imagine ser feito para você que é jovem, para você que está nos seus 20 anos, seus 30 anos, 40 anos, que tem um horizonte de investimentos maior, mais longo. Então a principal lição que a gente aprende aqui é que quanto mais tempo você usar a seu favor, mais dinheiro você vai ter. É o efeito bola de neve, que vai te beneficiar, ou seja, a mágica dos juros compostos. Então, comecem. Essa é a principal razão pela qual o Barsi não compra ações para vender. Ele olha o futuro e assim tem sido muito bem sucedido. Não há nada de misterioso ou secreto em seu jeito de investir. Muito pelo contrário, tudo pode ser explicado por matemática simples e análise de empresas, acessível a qualquer um que queira pesquisar e seguir o seu método. Assuma uma postura de um pequeno investidor, de um pequeno dono de um grande negócio. Um pequeno dono nunca vende seu negócio, pois ele lhe gera uma renda. Estabeleça uma prioridade na sua vida. Essa prioridade vai lhe render uma boa renda no futuro, uma renda digna para se aposentar. Nunca mais trabalhar por dinheiro, mas fazê-lo trabalhar por você. Olhe o futuro, não gaste desordenadamente, invista o que sobra de dinheiro em boas ações que paguem bons dividendos e estejam negociadas a bons preços. Essa é a síntese do jeito Barsi de investir.